Na grande maioria das vezes, o que acontece é que o paciente já chega no consultório diante de uma alteração funcional. O que já aconteceu? Então, a gente já teve todas essas informações que poderiam ser evitadas, mas não foram. E aí, essa abordagem de análise dos exames laboratoriais, o paciente estava com 70, 2 anos depois está com 99, mais um ano depois estava com 110 e nada foi feito, para evitar que esse parâmetro extrapolasse os valores ideais do paciente. Então, nesse contexto, já começam a aparecer as alterações funcionais, né? O paciente que já está com 110 de glicose já tem uma disfunção fisiológica, funcional no tecido, seja nas células beta-pancreáticas, seja na capacidade de absorção da glicose para os tecidos, regulando a glicemia. É muito interessante porque pacientes que têm uma restrição, especialmente agora durante a pandemia, né, uma restrição de exercícios físicos, que foi o grande vilão aí de todas as modificações que aconteceram durante o pós-Covid, é que a diminuição da formação dos exercícios físicos, a dificuldade que as pessoas tiveram ao acesso aos exercícios físicos restringidos pela própria situação pandêmica, né, levaram a uma diminuição na expressão de receptores de insulina. E a redução na expressão de receptores de insulina faz com que a gente tenha um aumento da glicemia. Então, esse aumento da glicemia leva a quadros de glicação de receptores. Olha que contingência mais esdrúxula, né? O paciente diminui o exercício, diminui a expressão de receptores de insulina, porque como tem menos necessidade de absorção de glicose para manter a funcionalidade muscular, a atividade de produção de energia ao nível de músculo, nós não precisamos manifestar tantos receptores de insulina. Isso, então, diminui a capacidade de captação de insulina. O consumo de carboidratos aumentou, claro, porque tu está confinado, está restrito em termos de ambiente de locomoção, aumenta, né? Dá um aumento do estresse também, aumento da ansiedade, e isso leva à polifagia. O indivíduo consome mais comida. Entre as comidas, o brasileiro adora, né, carboidratos, então é a nossa comida preferida. Então, carboidratos em excesso aumenta a glicemia. O aumento da glicemia, quando permanentemente ou persistentemente aumentada, no intervalo acima dos valores ideais, começam a aparecer estados de oxidação dessa glicose que geram, então, o que a gente chama de glicação. Glicação de receptores. E aí, glicação de receptores que podem estar em vários tecidos, né? Desde receptores de insulina até receptores de ACTH, que são muito sensíveis ao processo de oxidação, por glicação ou por radicais livres. Então, receptores de ACTH lá na córtex adrenal, receptores de TSH lá na tireoide, que são também muito responsivos ao estresse oxidativo, e aí, começando a oxidar receptores de ACTH, diminui os níveis basais de cortisol. Essa redução dos níveis de cortisol faz com que nós tenhamos aí um hipocortisolismo crônico, e esse hipocortisolismo crônico reduz drasticamente o metabolismo basal celular. Então, diminui a queima de glicose intracelular, mais um evento que pode gerar aí um aumento da glicemia. Associado a isso, a gente tem um prejuízo oxidativo dos receptores de TSH lá na tireoide. E olha que estranho, oxidou o receptor de tireoide, de TSH na tireoide, diminui a produção de T4, diminui a produção de T3, e claro, como diminui a produção de T4, diminui a produção também de T3 livre, menos T3 significa menos mitocôndria nas células representam menos energia significa uma carência, uma dificuldade na capacidade
de mobilização das funções biológicas como um todo das células. Então, ao nível muscular, a gente tem fraqueza, dificuldade de manter um exercício. Quando a gente tem uma dificuldade energética ao nível de neurônios, a gente reduz a capacidade da neurotransmissão. Quando a gente tem uma dificuldade na produção de energia nas glândulas, a gente tem dificuldade na atividade glandular. Só para a gente ter ideia, uma diminuição da atividade mitocondrial nas células beta-pancreáticas reduz a capacidade de secreção de insulina nessas células. Claro, porque a insulina ela é liberada diante de processos de despolarização dessas células beta-pancreáticas. E aí, quando a gente vê uma diminuição da atividade das mitocôndrias nas células beta, essa redução da atividade mitocondrial diminui a produção de ATP. O ATP é o agente endógeno que faz o bloqueio dos canais de potássio sensíveis ao ATP nas células beta-pancreáticas. Com isso, a gente tem uma menor despolarização inicializadora para a ativação dos canais de cálcio lá nas células beta. E aí, menos cálcio, menor capacidade de secreção de insulina. Louco isso, né? Mas é funcional. Olha que interessante. Fisiologicamente, o organismo é muito bem regulado, né? Se a gente tem um aumento da glicemia e estimula o processo de produção para a geração de um processo fosforilativo que libera, então, a insulina na corrente sanguínea, que aumenta a capacidade de captação da glicose para dentro das células. No entanto, quando a gente tem uma observação de estados oxidativos aumentados, isso tudo pode ser avaliado dentro dos parâmetros de exames laboratoriais que a gente está fazendo, tá bem? Vejam bem. Quando a gente pega um paciente com hipocortisolismo, quando a gente pega um paciente com hiperglicemia, quando a gente pega um paciente com alterações metabólicas funcionais, com diminuição dos níveis de T3, com aumento dos níveis de TSH, a gente precisa ter essa abordagem preliminar, antecipando a ocorrência dos sinais que seguramente virão com a disfunção endócrina que está acontecendo e disfunção dos parâmetros bioquímicos que são os nossos sinais inicializadores de todo o processo.